Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Boa tarde! Hoje nós teremos aula de geografia. Busca lá o seu livro. Ana Rie, vamos começar! Animem-se, meninos! Tá chegando o dia da nossa festa. Então, preparem tudo para que seja a melhor do mundo! Mas enquanto isso, vamos estudar. Abra o seu livro na página 112. Hoje nós vamos falar sobre o povo brasileiro. Vamos iniciar lembrando que todas as pessoas são diferentes. São diferentes umas das outras, seja fisicamente ou de acordo com a sua personalidade. Porém, elas se unem formando grupos sociais, tanto por causa de suas características físicas, quanto por seus aspectos culturais, né? O que elas fazem no dia a dia, a forma com que elas vivem. Esses grupos são conhecidos como grupos étnicos. Então, podemos dizer que é a etnia que determina as características de um grupo, por seus aspectos sociais, culturais e físicos. Após muitos anos de estudos genéticos realizados por vários cientistas, hoje nós podemos afirmar que não existe mais nenhuma etnia totalmente pura, pois foram anos e anos de misturas entre os povos. Essa mistura de etnias, nós damos o nome de miscigenação. No Brasil, os principais e primeiros responsáveis por essa miscigenação foram os indígenas, os brancos e os negros. Os indígenas foram os primeiros habitantes do nosso país e ainda assim foram escravizados pelos colonizadores. Os brancos, inicialmente, foram os portugueses, que colonizaram a maior parte do Brasil, mas também escravizaram indígenas e negros. Depois vieram os imigrantes de todos os lugares do mundo, o que aumentou ainda mais a mistura das etnias. Já os negros foram trazidos da África como escravos para trabalhar nas lavouras. E essa imensa quantidade de misturas ocorridas aqui no Brasil, entre todas as etnias que vieram para cá, foram chamadas de metarraça pelo sociólogo Gilberto Freire. Os tipos mestiços identificados, né, as misturas, foram nomeadas de acordo com a etnia, tá? As etnias que se misturaram. Os filhos da mistura de indígenas com brancos recebiam o nome de caboclos ou mamelucos. Os filhos da mistura de negros com brancos recebiam o nome de mulatos. E já os filhos da mistura de indígenas com negros recebiam o nome de cafusos. Outro grupo étnico que podemos encontrar no Brasil são os asiáticos ou amarelos, que são os imigrantes asiáticos e seus descendentes, ou seja, seus filhos e seus netos que se casaram com brasileiros e formaram outros grupos sociais, outras misturas. Os filhos de asiáticos são chamados de niseis. Já os netos são chamados de sanseis. Normalmente, eles têm olhos amendoados, cabelos lisos e a pele bem alva, bem clarinha. Agora, nós vamos para nossas atividades, que serão na página 114. Questão 1. O que significa
etnia. Você vai ler todo o conteúdo, pegar o significado de etnia e responder a questão. Questão 2. Quais são as características físicas que permitem o agrupamento das pessoas formando os grupos étnicos? Está perguntando quais as características físicas que identificam os grupos étnicos. Vai colocar o que a gente observa, né, na parte física desses grupos étnicos. Se é a mão, se é o braço, se é o cabelo, se é o olho, se é a boca ou se é o nariz, tá? Não precisa identificar como é cada uma. Você vai me dizer quais são as partes, tá? Do corpo dessas pessoas que são utilizadas para que a gente identifique, tá? Questão 3. Explique o que é miscigenação. Nós falamos sobre isso no início da videoaula e também tem aqui no conteúdo, tá? Faça a leitura completa. Questão 4. Quais foram os primeiros formadores do povo brasileiro? Essa tá fácil. Os primeiros a constituírem as misturas. Quem foram eles? Foram 3, hein? 3 povos, 3 etnias. Questão 5. Deu nome para o cruzamento de negro com indígena, branco com indígena, negro com branco. Dizer cruzamento é o mesmo que dizer a mistura, a junção dessas duas etnias, tá? Questão 6. Responda de acordo com a etnia amarela. Então, é em relação aos asiáticos. Letra A. Quais são as características físicas mais destacadas desse povo? Então, as características físicas, tá? Não tá falando de social, são físicas apenas. Questão B. Qual é o significado de Sansei e Nisei? Tá bem facinho também, né? Falei agora há pouco aqui na aula. Meus amores, essas são as atividades de hoje. Então, realize-as com cuidado e atenção. E se precisarem de mim, é só chamar. Estou aqui à disposição. Beijo, beijo.